Só um golinho de água. Olá, gente. Boa tarde agora de novo para vocês estão aqui ao vivo. E para quem está vendo depois, hoje a aula vai ser sobre modernismo de 30 e principalmente sobre o romance de 30, que é o que a gente mais ouve falar, né, sobre os anos 30. Depois, quando a gente for dar uma aula sobre Drummond, a gente vai falar um pouco mais sobre a poesia também. Dessa época e depois, né? Que é o livro que cai na FUVEST é já dos anos 50. Mas bom, o modernismo de 30, eu vou... Pode passar o slide, por favor, professor? Eu vou fazer um resumão aqui, histórico, retomar um pouquinho sobre a chamada fase heróica do modernismo dos anos 20, e vou me basear bastante num texto de um antigo professor da USP, chamado João Luiz Lafetá, que é um texto muito bom, porque ele é curto, relativamente curto, e ele toca nos pontos importantes, assim, para a gente entender essa mudança do modernismo dos anos 30. E eu acho legal, acho que dá para a gente pôr a tela no site do cursinho esse texto, se alguém estiver muito interessado e quiser se aprofundar sobre o assunto. A gente pode deixar esse texto lá. Bom, só retomando um pouquinho, então, os anos 20. Lembre-se da semana de 22, lembre-se que eles estavam tentando se organizar num movimento que combatia um conservadorismo estético no Brasil, um conservadorismo de linguagem, e eles buscaram nas vanguardas europeias referências para criar linguagens diferentes. Não achavam que a arte ela era necessariamente uma representação do mundo enquanto tal, mas que a arte ela era uma força criadora, entre aspas, mais livre, né? Força vital, como diziam um dos modernistas. Enfim. E aqui eu coloquei alguns tópicos sobre esse modernismo de 20, que ele faz essa crítica à estética passadista, principalmente aí quando a gente vai falar em escolas literárias ao parnasianismo e simbolismo. Ele sintetizou, e aqui eu usei dois termos que são do Antônio Cândido, esse desrecalque localista, eu já explico o que é, e a assimilação da vanguarda europeia. Acho que a assimilação da vanguarda é um pouco mais fácil para a gente entender, porque a gente deu uma aula sobre vanguardas, sobre modernismo em Portugal, então tem uma ideia do que são essas artes de vanguarda, né, quais são as técnicas, quais são os elementos que ela usa para a sua expressão, os recursos, né, que ela quebra com várias coisas que vinham antes, de várias maneiras diferentes, e ela se insere no mundo moderno, no ritmo da modernidade, a gente falou sobre isso também. E o que é o desrecalque localista é porque o Brasil ele tinha um problema em tratar do povo, de fato, né, do camponês ou do trabalhador urbano que está surgindo com mais intensidade aí, o trabalhador urbano proletário, no caso, né, das indústrias, no começo do século XX. Então, o que tá aí, que esse desrecalque localista é o popular e o primitivo também está entre aspas, porque é um termo usado da crítica, mas que hoje em dia a gente já não usaria assim, mas o uso dentro das obras de artes da cultura popular e da cultura chamada de primitiva, mas aí vocês pensem nas culturas indígenas, principalmente, lembrando do Macunaíma, né, de Andrade, por exemplo. Aquela coisa do tupi, lembra? O tupi tangendo um alaúde, ou seja, o tupi, o indígena, com um instrumento português medieval. Então tem esses dois lados. E o desrecalque é porque eles estão tirando isso de um lugar que o Brasil teria recalcado, teria escondido, escolheria ou preferiria não falar sobre essas coisas. E a arte ela estava muito ligada às elites. Não que a vanguarda também tenha modificado isso, o modernismo, desculpa, não que o modernismo tenha modificado isso totalmente, mas
pelo menos eles deram uma virada nesse olhar. Eles fizeram uma renovação estética e ideológica. Estou usando essa divisão que é a que esse crítico Lafetá usa. Então, eles romperam com as linguagens, né? Trouxeram linguagens novas e novas visões de mundo também, em relação ao que acontecia. Ideológica nesse sentido, uma visão de mundo. Eles romperam com os modos de ver e com os modos de ser. A gente pode dizer dessa maneira. Mas também não dá para separar isso. Dentro dos modos de ver estão modos de ser. Então, o rompimento na linguagem também é um rompimento ideológico. Também é uma forma de afirmar uma outra visão de mundo. E aí eu coloquei esse mas, porque essa renovação ela foi ideológica até certo ponto. Porque, e aí isso daqui está citado como uma das questões, mas é que o movimento modernista ele foi muito financiado, aquele dos anos 20, por uma burguesia rural. O que é estranho, porque eles diziam que queriam ser modernos, olhavam para as cidades, e na Europa, essa coisa da modernidade, do modernismo, ela tá ligada às cidades e tá ligada, se for um financiamento de uma burguesia urbana e industrial, e no Brasil, uma burguesia rural. É estranho, parece estranho, porque é uma coisa mais ligada a algo mais antigo, mais atrasado, talvez, arcaico. Pode ser. Isso é uma contradição do modernismo, mas que, como a gente vai ver, isso forma um pouco o que a modernidade representa no Brasil. Porque ela guarda esses traços mais, entre aspas, arcaicos. Pode passar o slide, por favor. Então, continuando um pouco nisso, se a gente for tentar comparar os anos 20 com os anos 30, a gente pode ver que nos anos 20, isso tem um pouco a ver com o que eu acabei de falar, existe uma consciência amena desse atraso. Os autores percebem que o Brasil tem várias sociabilidades, tem várias formas de viver diferentes convivendo. Formas de viver, eu penso em formas de produção também, já que o nosso país foi marcado por escravidão, e teve uma abolição extremamente tardia também em relação a alguns outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. E isso marcou muito a vida social brasileira e outros aspectos também. Mas, enfim, essa marcação da formação do Brasil, vou usar essa palavra, formação do Brasil, ela é uma deformação, é um país deformado, é um país totalmente desigual e que naquela época eles não conseguiam entender exatamente por que o Brasil era tão diferente, além do fato de ele ter sido uma colônia. Então, eles tinham uma consciência de um atraso brasileiro, apesar deles tentarem promover a modernidade, esses primeiros modernistas, mas eles tinham uma visão amena desse atraso, uma visão de que o Brasil era um país novo, era um país recém-descoberto pelos seus próprios habitantes, por eles mesmos também. E por ser um país novo, e por ser um país diferente da Europa também, era um país que tinha possibilidades, né? E isso poderia dar uma coisa boa, por exemplo, né? Enfim, essa convivência entre diferentes sociabilidades, diferentes tempos, diferentes formas de viver poderia dar uma coisa boa. O que acontece nos anos 30, né? Os autores percebem que o rompimento estético, o rompimento da linguagem nos anos 20 não era no mesmo nível do rompimento ideológico. Antes parecia que eles estavam rompendo com tudo, e de fato eles romperam, como eu disse, não dá para separar essas duas coisas, mas por eles terem essa consciência amena do passado, essa consciência amena do atraso, desculpa, eles não pensavam em soluções radicais para o Brasil, eles achavam um pouco que tudo poderia se resolver, e não existia, digamos, um projeto estético que se vinculasse a um projeto político mais direto. O que acontece nos anos 30
é que a consciência desse atraso ela se torna pessimista ou dilacerada até em alguns momentos. E alguns críticos vão dizer, um crítico, na verdade, o Antônio Cândido, vai dizer que eles têm uma pré-consciência do subdesenvolvimento. Eu não vou explicar exatamente o que é o subdesenvolvimento, mas é uma ideia que a economia, a sociologia e a história vão desenvolver no Brasil só posteriormente, só na virada dos anos 50 para os 60, é que eles vão conseguir explicar em termos sociológicos e econômicos o que é a formação do Brasil enquanto um país subdesenvolvido. Mas, de acordo com o Antônio Cândido, existia essa consciência já nesses autores dos anos 30, e talvez no Mário de Andrade. Existia essa consciência e eles formulavam essas questões que a sociologia só conseguiu formular décadas depois na literatura. Então também é muito interessante como a literatura ela é um instrumento de conhecimento da realidade social do Brasil, que foi em alguns momentos ela esteve à frente da sociologia. Ela entendeu questões que a sociologia, por exemplo, só conseguiria descrever, entender depois. E é por isso que existe uma mudança de foco nos anos 30 para um projeto que, ao invés de dar ênfase no rompimento da linguagem, no rompimento estético, a ênfase aqui vai estar na parte ideológica, no combate social e na consciência de classe, como eu coloquei aqui. Então, comparando essa primeira fase com essa outra fase, essa segunda fase, por assim dizer, do modernismo, ou dos anos 30, a gente pode ver que existe essa virada, né? E aí a ênfase que estava na estética, ela se torna uma ênfase ideológica. Pode passar o slide, por favor? Essas são questões complicadas, gente, mas a gente vai ler romances dessa época, vai ter trechos, e eu espero que isso fique mais fácil de entender. Mas vocês estão me acompanhando até aqui, porque eu estou indo rápido e são muitas coisas. E eu também queria fazer uma pergunta para vocês que estão assistindo a aula, se vocês, eu não sei até onde vocês pararam na história, nas aulas de história. Vocês já tiveram aula sobre os anos 30, sobre Getúlio Vargas? Vocês já tiveram aula sobre isso? Porque se vocês já tiverem tido aula sobre isso, eu vou passar muito, muito rápido nesse slide aqui. Quase não vou falar. E aí, gente? Podem responder, sei lá, se quiserem abrir o microfone ou falar no chat, só para saber se vocês já tiveram aula sobre os anos 30 na história. E aí? Bom, Gente, vocês estão aí? Maria respondeu. Tá. Eu vou, assim, não vou, de qualquer forma, não ia dar para falar muito, mas só lembrando alguns pontos. Anos 30, em 29 tem a crise nos Estados Unidos, mas também existem crises na Europa, também por conta da Primeira Guerra Mundial. É uma crise econômica extremamente profunda, que muda as relações mundiais na economia, e isso vai impactar o Brasil. Existe o surgimento e a chegada ao poder do nazismo, do fascismo. Em 1917 também teve do socialismo na União Soviética. E as forças do liberalismo e do comunismo também. Apesar de vários países não terem uma revolução socialista, ou não totalmente chegarem ao fascismo, são forças que estão em embate nesse período. E também tem a consolidação do capitalismo monopolista, em que grandes grupos conglomerados vão começar a tomar conta do mercado mundial. Isso de uma forma bem mais intensa. No Brasil, nesse período, as tensões entre a modernização capitalista, o Brasil de fato se tornar inteiramente capitalista,
Penso aqui em capitalista no sentido moderno mesmo, nessa modernização que envolve trabalho assalariado, que envolve produção industrial, e que é uma coisa que a gente pode dizer que essas tensões para o Brasil se tornar mais moderno nesse sentido começam na abolição e vão passando por vários momentos até a Revolução de 30, em que o Vargas sobe o poder e o Brasil ele se moderniza em certos aspectos, né? Não vou entrar muito nisso também, porque tem um monte de coisa que acontece aí no meio. E no Brasil também tinha um embates entre o Partido Comunista do Brasil, que estava crescendo muito, a Aliança Nacional Libertadora, também que era de esquerda, e a Ação Integralista, que era o fascismo brasileiro, e o Getúlio Vargas, que era uma coisa específica do Brasil, assim, mais ou menos específica, mas ele tinha um populismo que ao mesmo tempo era trabalhista, então era um pouco diferente. E é ele que vai subir ao poder em 1930, através de um golpe chamada Revolução de 30, que, enfim, em muitos aspectos modernizou o país, aumentou acesso a livros, por exemplo, em alguns lugares, enfim, teve um impacto, em geral, estranhamente, em geral, positivo na cultura. Mas não vou continuar muito mais nisso, não. Pode seguir, senão já estou passando muito do tempo aqui. Pode passar. Aí, obrigado. Bom, eu só vou citar isso aqui, eu não vou falar muito sobre isso, mas o Mário de Andrade, ele foi um autor que trabalhou em várias pontas, assim, várias frentes. Ele escreveu ensaio, ele escreveu romance, escreveu poesia. E o Macunaíma, ele pode ser visto como um ponto, um livro que tem um pouco do modernismo dos anos 20, do modernismo dos anos 30, mas acho que eu vou pular isso, não vou falar do Macunaíma, não. Passa pro próximo aí, só para eu... Aí, obrigado. Então, vou dar alguns exemplos de romances dos anos 30, depois dessa... Quer dizer, de autores dos anos 30, surgiram nessa época. Depois desse contexto muito rápido, e tentar falar um pouquinho sobre eles. Autores importantes. Drummond, publica seu primeiro livro nessa década. Murilo Mendes, outro poeta mineiro, muito interessante, que as pessoas às vezes não dão muito valor. Manuel Bandeira, que a gente deu uma fala bastante sobre ele, e a maior parte da obra que a gente trata, ela surge a partir dos anos 30, e como essa ideia de criar um país novo, a partir da linguagem e tal, ela estava, assim, ela estava menos forte nessa época, também deu vazão para projetos mais pessoais, né, nos anos 30. Projetos, enfim, mais amplos ou diferentes, que não necessariamente tinham que combater uma estética passadista, mas que se propunham alguma outra coisa, como Manuel Bandeira fez. Outro poeta também importante, Jorge de Lima. Na prosa, tem o ápice da obra do Graciliano Ramos, que a gente vai comentar. Tem José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, outro que a gente também vai comentar. E aqui está Ensaio Histórico e Sociológico, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire e Caio Prado Júnior. Isso está aqui porque é o seguinte, nessa época, o romance e o ensaio sociológico se aproximavam. Porque existia uma tentativa de entender o Brasil, de interpretar o país e de documentar o que acontecia aqui. Então, os textos sociológicos e históricos se aproximavam do romance. Se vocês forem ler Casa Grande Senzala, que é a principal obra do Gilberto Freire, O Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, são ensaios, são livros históricos, sociológicos, mas que eles quase parecem romances. Casa Grande Senzala parece, você pode ler quase como se fosse um romance. E o Caio Prado Júnior que faz a primeira interpretação marxista da história do país, e ele que cria, enfim, cria não, mas ele que expõe a ideia de colônia de povoamento, de exploração, enfim, ele também estava tentando entender a formação do Brasil, tem essa ideia de entender a formação do país. Uma coisa interessante é que o romance, muitas vezes, como eu disse, ele acaba sendo um instrumento de conhecimento da realidade, e às vezes ele se aproxima do ensaio também, desse ensaio
desse texto histórico sociológico. Então, essas duas coisas estão um pouco juntas, elas, digamos, têm um horizonte em comum, que é a interpretação do Brasil, a documentação. E acho legal falar isso, porque é possível que você já tenha ouvido falar do Gilberto Freire, da obra do Casa Grande Senzala, só ia fazer esse comentário, com uma obra que tem uma tese, tem uma tese do que veio a ser chamado de democracia racial. Né? Ele acha que existe uma mestiçagem, que o Brasil é um país em que as raças conviveriam bem, de uma forma amena, e, enfim, a mestiçagem isso teria sido provocado pela mestiçagem, que o Brasil seria um país mestiço, enfim, e, portanto, a gente teria uma democracia racial, ou viria a ter. De fato, hoje em dia a gente tem certeza que isso não aconteceu e que isso não acontecia, e basta você ler com um olhar um pouco mais crítico o livro dele mesmo para você perceber o quão cruel eram os acontecimentos, né, do período da escravidão e posteriormente, que ele descreve com muita minúcia. E apesar de tudo, ele chega nessa tese. Mas existe além dessa documentação muito, muito grande que ele fez, assim, uma pesquisa extensa, existe uma coisa importante desse livro que talvez as pessoas hoje em dia não levantem tanto, mas é que ele foi o primeiro ensaio que tentou tratar da questão racial brasileira de uma forma, pode-se dizer, não racista ou muito menos racista. Por exemplo, se você achar que essa visão de democracia racial implica em racismo, mas para a época parecia algo avançado, porque em relação às outras tentativas de ensaio de tentar entender a história do Brasil que eram explicitamente racistas, às vezes tinham questões do darwinismo social, que pegavam coisas nada a ver da biologia, que diziam que explicavam coisas sobre raças e tal, enfim, e usavam para tentar explicar alguma coisa, ou falavam que, sei lá, as pessoas eram preguiçosas, enfim, esse tipo de coisa que o Gilberto Freire, apesar de tudo, não fez, e nesse sentido existe um mérito. Enfim, acho que a gente sempre deve ler as coisas e sempre deve ler com um olhar crítico, apesar do que está dito. Enfim, só para falar um pouquinho do romance dos anos 30, porque eu já falei demais, ele faz o romance dos anos 30, o romance de 30, que é como isso é conhecido, como possivelmente cai no vestibular. Depois a gente vai dar uma aula sobre Angústia, romance do Graciliano Ramos, que é desse período. Ele tem essa via documental, sociológica, e ele, por muitas vezes, flagra a vida do camponês, como está aqui. Um exemplo é a Vidas Secas, né, do Graciliano, que é possível que alguém já tenha lido, porque ele caía no vestibular. Ou do proletário, na cidade, como Parque Industrial, romance da Pagu, ou Jubiabá, também é um romance do Jorge Amado. E, enfim, o romance não tinha feito isso dessa forma até então. Antes era de uma forma muito romântica, assim, essencialista, o homem do campo, da terra, que, sei lá, vive de acordo com a natureza e tal. Então, tem essa coisa de uma escrita mais documental, mais sociológica e realista. Mas lembre-se que isso não é o realismo de escola. Estranho falar de realismo no Brasil, porque nem o Machado de Assis, que a gente falou sobre realismo, era exatamente o realismo de escola. Mas dá para dizer que alguns aqui eles se encaixam no neorrealismo, né, que é um termo desse período, que é uma outra forma de realismo. Dentro dessa estética do século XX, que inclui rupturas na linguagem, ou uma linguagem mais radical, como tinha, como as vanguardas abriram esse caminho. Mas, só para fazer um comentário, existem perdas e ganhos para essa ênfase mais social, sociológica, ideológica do romance de 30. Apesar de ele conseguir, às vezes, se aproximar muito mais de fato da realidade, conseguir
ter uma visão política mais clara e um horizonte de transformação social, por vezes radical e revolucionário. Por outro lado, por vezes ele deixa de lado as inovações da linguagem que o primeiro modernismo tinha trazido, as rupturas, todas aquelas criações do verso, toda a forma, assim, o nonsense, tudo que, por exemplo, o Mário de Andrade fez Macunaíma, ou Oswald de Andrade, nos seus romances também. Às vezes ele perde isso e acaba escrevendo um romance que, na forma que ele é escrito, na forma, ele é conservador, apesar do seu tema ser, sei lá, revolucionário. Então tem ganhos e perdas com essa mudança de ênfase, mas os anos 30 deram vazão para coisas muito boas que a gente vai conversar um pouquinho nessa aula e nas próximas também. Bom, basicamente era isso. Espero que tenha dado para entender. Eu falei tudo rápido, porque é muita coisa. E se quiserem complementar, senão a gente passa já para a próxima. Ou se alguém tiver alguma pergunta. Ah, beleza. Valeu. Bom, gente, eu vou falar um pouco bem rapidamente assim sobre o Jorge Amado, porque hoje o nosso foco vai ser um pouco mais em introduzir, de certa forma, a obra do Graciliano Ramos, que depois a gente vai falar sobre o romance dele, Angústia, né, que é o que cai na FUVEST. Mas o Jorge Amado, ele foi um escritor que caiu já algumas vezes no vestibular, então acho que é interessante a gente relembrar um pouco a obra dele aqui, né? Pelo menos isso está registrado assim para vocês, porque não é impossível que caia alguma coisa dele no vestibular também, assim, mesmo que não seja do mesmo jeito que caem os livros que estão nas listas, né? Então uma obra assim que é importante a gente ter um pouco no nosso imaginário e que ao mesmo tempo ela também é muito exemplar, assim, de tudo isso que o Guilherme falou. Ela é uma obra que é bastante didática em explicar essas questões. E acho que talvez a questão mais importante da obra do Jorge Amado, principalmente da primeira fase, eu digo primeira fase porque provavelmente vocês já até sentiram isso na pele, assim. O Jorge Amado, nos anos 30 e 40, ele tem uma fase mais de arte engajada, uma fase do que a gente poderia chamar de romance proletário, como eu escrevi aqui, que é a fase dos romances dele, né? E ele escreveu romances, basicamente. Escreveu as coisas todas em prosa, mas enfim. É, é uma fase da escrita dele em que ele está afiliado ao Partido Comunista, em que ele se dedica a pôr nas suas obras a ideologia daquilo que ele está envolvido, fazer uma crítica social e tudo mais. E depois, no final dos anos 40, ele sai do PCB, né, do Partido Comunista, depois de ter sido super premiado nos países que tinham os países socialistas, né, como a União Soviética. Ele chegou a receber prêmios da União Soviética, ele recebeu um prêmio literário que se chama Prêmio Stalin. E muitos países que não só eram socialistas, mas que tinham partidos socialistas, comunistas nessa época, né, que estavam nessa linha de frente, né, contra o nazismo e tudo mais, liam muito Jorge Amado. Então ele foi traduzido para várias línguas e muitas vezes ele foi levado assim para servir como um exemplo, né, para esses países. Então a gente tem muitos romances, por exemplo, em Portugal, posteriormente em Angola, Moçambique, que eles têm uma inspiração do Jorge Amado, mesmo que tenha sido um pouco depois, né? Por exemplo, o Mayombe, nos anos 70, ele tem muita influência do Jorge Amado, assim, né? É evidente. E um exemplo que eu trouxe aqui, que é talvez o romance neorrealista de Portugal mais marcante, que é o Guy Bells, ele também é uma obra que é quase uma cópia de método do que o Jorge Amado fazia, né?
E o que é importante ficar bem claro assim sobre isso tudo que a gente está falando, e principalmente sobre essa ideia de neorrealismo, é que é uma literatura, né, como o Guilherme disse, que não tá, que ela pode parecer até conservadora em termos estéticos, né, que ela não tem muita inovação estética, mas que por ser uma obra que ela tem outras preocupações, uma obra que tem uma preocupação de denúncia social, e que é um realismo que não é necessariamente como de escola também, como o Guilherme disse, porque não está se buscando criar uma cópia da realidade, mas sim um depuramento quase dialético, né, nessa visão deles, da realidade. Então, pegar aquilo que a realidade tem que interessa para a denúncia social, depurar aquilo e mostrar em forma de denúncia para que o leitor, isso é bem evidente, assim, para que o leitor tenha contato com essa obra e ele não seja mais um ser humano alienado e ele consiga perceber que existem injustiças sociais, que o proletariado está passando por diversos problemas e talvez até a pessoa que esteja lendo, fazendo parte dessa classe social, ela se entenda assim e consiga criar uma consciência de... Exatamente, criar uma consciência de classe. Achei meio bizarro isso agora que eu ia falar a palavra. Enfim, exatamente. Essa é a ideia. Então é uma arte que ela não é feita para um rompimento estético, ou como era no parnasianismo, ou antes, enfim, é uma arte pela arte. É uma arte engajada, é uma arte com função social. Num dos primeiros romances do Jorge Amado, de 33, que se chama Cacau, inclusive é interessante porque o Jorge Amado, a família do Jorge Amado era uma família que tinha terras em que se plantava cacau, então, né, tinha uma família de latifundiários. Ele escreve, então, um romance Cacau, que é como se fosse uma espécie de romance-reportagem sobre os agricultores que trabalhavam nas plantações de cacau na Bahia, e que ela tem uma noção de coletivo muito grande, assim, é quase como se não existissem personagens individuais, assim, e é o coletivo como um personagem, né? E a gente dá uma relembrada disso, né? Dá para sentir aquilo, uma certa herança do realismo, né? Do naturalismo até, né? A gente pensa até no Curtiço quando fala isso, né? De como se o coletivo fosse uma espécie de personagem. Mas o que é importante é que isso se faz para mostrar que aquele coletivo ele teria um poder de mudança ou não, né? Ou que ele estaria fadado a viver daquele jeito. Mas que os heróis das histórias são sempre uma classe social, não é um personagem, não é o Macunaíma que é o herói, não é o fulano de tal que é o herói, é uma classe social, né? Basicamente essa ideia. E eu trouxe um trecho aqui do Victor Hugo, né, que apesar de ele ter sido um autor romântico, quando ele escreveu Os Miseráveis, enfim, uma parte da obra dele, que é aquela fase condoreira, né, que a gente fala, a fase hugoana, né, a gente tem influências muito grandes, assim, uma potência muito forte de denúncia social. E no prefácio que ele faz para Os Miseráveis, ele diz o seguinte, né, enquanto, por efeito de leis e costumes, houver proscrição social, forçando a existência em plena civilização de verdadeiros infernos e desvirtuando por humana fatalidade um destino por natureza divino, enquanto os três problemas do século, a degradação do homem pelo proletariado, a prostituição da mulher pela fome e a atrofia da criança pela ignorância não forem resolvidos, enquanto houver lugares onde seja possível a asfixia social, em outras palavras, e de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto sobre a terra houver ignorância e miséria, livros como este não serão inúteis. Então é essa a ideia da arte engajada. É um livro que tem esse propósito de denúncia social, e enquanto houver desigualdade no mundo, esse livro não vai ser inútil. Enquanto este livro existir, ele terá essa função. Uma função social, a arte engajada nesse ponto. Esse livro, aquela ideia de que a gente falava, né? Por que a gente estuda literatura,
né, lá nas primeiras aulas, até quando a gente estava no presencial, que a gente tentou ir um pouco para esse caminho de que a literatura está aqui por ela ser literatura e isso bastaria. Aqui isso não funciona muito assim. Existe a literatura, existem livros como estes, para que as pessoas não sejam mais alienadas, para que as pessoas entendam a situação e tudo que está acontecendo e possam mudar essa situação, né? Então, a ideia de um engajamento e uma ideia de que a literatura pode salvar e a literatura pode mudar a situação do mundo, né? E o Jorge Amado, ele faz também uma nota no Cacau que ele diz: tentei contar neste livro, com um mínimo de literatura para um máximo de honestidade, a vida dos trabalhadores das fazendas de cacau do sul da Bahia. Então, a literatura no sentido estético e tal, emocional, sentimental, enfim, fica em segundo plano nesse momento de literatura neorrealista, arte engajada. Isso fica em segundo plano, porque primeiro tem que vir a denúncia, e para eu fazer a denúncia eu preciso ser o mais honesto possível. É quase como se o romance virasse uma espécie de ensaio sociológico, como o Guilherme disse, e uma espécie até de uma reportagem, um documentário assim sobre uma situação específica. E quando o Alves Redol, que é o escritor de Guy Bells, né, esse outro romance que a gente comentou, que é um romance sobre uma espécie de retrato dos... Como é que eu posso dizer a palavra? Como se eles fossem boias frias, esses trabalhadores das plantações de arroz, em Portugal, né, do Ribatejo. E ele diz o seguinte: este romance não pretende ficar na literatura como obra de arte. Quer ser, antes de tudo, um documentário humano fixado no Ribatejo. Depois disso, será o que os outros entenderem. Acho que ficou bem claro agora, né, o que ele... Esses exemplos, acho que eles explicam bem qual era a própria intenção desses escritores dos anos 30. Né? E aqui eu trouxe um trecho do Capitães da Areia, que acho que é o romance na escola mais lido do Jorge Amado, porque o Jorge Amado também escreveu Gabriela, Cravo e Canela, escreveu Dona Flor e Seus Dois Maridos, que viraram filme, depois viraram novela. Então, assim, depois dos anos 40, depois que o Jorge Amado sai dessa fase mais engajada, não está mais no Partido Comunista, ele vai para um lado que, inclusive, os críticos pegam bastante no pé dele, que ele faz uma espécie de retrato regional, que é o que ele já fazia antes, mas o intuito é outro. O intuito não é mais a arte engajada, o intuito vira simplesmente um retrato pitoresco de uma região, né, de um certo Brasil imaginado, colorido, sexualizado, sensual, né, um imaginário nesse sentido. Inclusive, tem um crítico, Alfredo Bossi, que ele diz que ele até usa umas palavras, né, quando vai falar dessas questões mais sexuais nos romances de baixo calão, e aí ele diz que a burguesia intelectual acharia que isso é o eros, né, o erótico para os pobres, né, como se fossem, então, romances feitos para as pessoas que não vivem uma realidade lerem, imaginando que aquilo seja uma realidade, né. Então, ler Gabriela, Cravo e Canela, achar que as mulheres no Brasil são todas super bronzeadas e com o corpo perfeito, e que cai uma pipa em cima do telhado e elas vão lá e a cidade toda fica olhando, esse tipo de coisa, né? Exato, essa palavra regionalismo é muito importante na literatura de 30, e no Jorge Amado isso aparece muito. Na verdade, eu não sei se eu vou ler o trecho, porque eu acabei de olhar para o relógio agora, e do Capitães da Areia, mas eu basicamente escolhi um trecho desse capítulo chamado Família, que, para quem não conhece a história de Capitães da Areia, né, são um grupo de meninos marginalizados, meninos órfãos e tal, né, ou que os pais morreram, enfim, meninos pobres que moram num trapiche, que é uma espécie de galpão que fica à beira do mar, né, dos pescadores e tudo mais, e que eles sobrevivem na cidade, saqueando casas, restaurantes, enfim, esse tipo de coisa.
Então, eles são figuras marginais e que são contra o sistema, de certa forma, né? Porque eles são considerados criminosos. Inclusive, o romance começa com várias notícias de jornal mostrando que os capitães da areia, que é como eles são chamados, são criminosos, né? Mas uma coisa interessante, assim, que eu acho que é o mais interessante desse romance é quando o Jorge Amado, ele faz a gente esquecer um pouco que esses meninos são crianças. E ele mostra pra gente, em alguns momentos raros do livro, que esses meninos fortes contra o sistema e tudo mais, e às vezes até sexualizados, né? Tem o gato, que é um dos personagens, que ele tem uma amante e tudo mais, né? Enfim, é interessante, são interessantes esses momentos, né? Tem uma passagem que eles vão para um carrossel, que é a coisa mais linda, enfim. E tem uma personagem que é o Sem Pernas, né? Que é talvez um dos principais, que tem uma missão dos Capitães da Areia em que eles vão saquear uma casa, né? Roubar uma família. E o Sem Pernas ele é convocado para fingir ser uma criança desamparada para conseguir entrar na casa e ajudar na missão. Só que quando ele tá lá, a família começa a tratar ele muito bem, dá cama para ele, dá banho para ele, dá comida, e ele entra numa espécie de crise, porque ele já passou por muita coisa, ele já viu o pior das pessoas, né, que faz com que ele seja contra tudo e contra todos, ele seja sozinho, né, no mundo. E ele começa a ficar com muito medo de receber amor dessa família. É basicamente esse o trecho que eu tinha selecionado para vocês, mas então, quem tiver interesse depois, vir no slide aqui e ler, é bem interessante. Esse romance é um romance legal, eu diria. Ele tem essa questão sentimental e um pouco sensual do Jorge Amado, mas também tem essa questão da crítica social, assim, que é muito legal. É isso, gente. Agora a gente inicia um pouco do Graciliano Ramos. A gente não vai falar de angústia ainda, vai ter uma aula separada só para angústia. Mas é legal a gente dar uma olhada em algumas outras obras dele, né? A gente vai falar de São Bernardo, que é o segundo romance dele, e Vidas Secas, que é mais pro final, assim, da vida dele. Antes, só um pouco da biografia do Graciliano Ramos, né? Que é um pouco interessante também. Ele é de Alagoas e vai se mudando, né, entre algumas cidades, assim, do Alagoas até se estabelecer. Primeiro no Rio, muda-se para o Rio, e depois volta para Maceió. E em um dado momento ele também é preso, sob a alegação dele ser comunista. E, enfim, tudo isso tem muito a ver com essa literatura muito, de uma certa forma, também muito engajada que ele faz, um tom profundamente social. E sobre o estilo dele, né, também tem essa coisa da literatura servindo para alguma coisa, né, como um instrumento de transformação, e que serve muito mais, né, tem essa função social muito mais clara do que, por exemplo, a questão da linguagem. E eu trouxe esse trechinho que está na contracapa na contracapa não, aqui, do São Bernardo, em que ele fala sobre a escrita que devia ser parecida com o trabalho das lavadeiras de Alagoas, né? Então ele diz que deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas fazem seu ofício. E ele vai descrevendo um pouco sobre como que é esse ofício, né, como que elas lavam as roupas, e termina falando que a palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso, mas a palavra foi feita para dizer. Então, com essa citação, a gente fica pensando que é exatamente esse objetivo muito, muito objetivo mesmo, muito prático, né, da literatura. E às vezes pode fazer pensar que, sei lá, a linguagem fica para trás, que a linguagem não é muito trabalhada, mas não exatamente. O estilo do Graciliano Ramos também tem uma linguagem muito depurada, né? Justamente para conseguir atingir
essa literatura com esse olhar mais social. Em Vidas Secas isso fica muito claro, né? A linguagem muito concisa, que quer realmente mostrar a realidade nua e crua. E você trata... isso também é algo que importa para a linguagem, não é só uma coisa que você pode escrever de qualquer jeito e tudo mais. Então, só para a gente tomar cuidado com algumas coisas, né? Que às vezes quando a gente fala que a coisa é muito objetiva, a gente pensa que não existe uma atenção que se volta para isso. Mas a gente vai ver que não é bem assim. Vou passar para São Bernardo, então. Passa o slide, por favor, Sofia. São Bernardo, ele é lançado em 1934. E é um livro que é narrado por esse personagem chamado Paulo Honório, que é basicamente um proprietário, né, de uma fazenda em Viçosa, no Alagoas, que também foi uma das cidades em que o Graciliano viveu. E esse personagem, ele decide começar a escrever sobre alguns acontecimentos da vida dele, porque ele está tomado por uma certa perturbação, depois de alguns conflitos, enfim, ele vai revisitando esses conflitos, e decide escrever essa história que se passa na década de 30, que tem como espaço essa propriedade dele, chamada São Bernardo, que é o que dá o nome ao livro. E ele vive lá com alguns empregados e com a Madalena, que é uma moça que foi, a princípio, contratada por ele para trabalhar como a educadora das crianças, né? Ela é professora, então ela educaria as crianças, as filhas dos empregados que residem na fazenda, mas acaba se tornando sua esposa também, então ela vira essa espécie de dona de casa também. E o drama do romance é basicamente centrado nos conflitos que passam a existir entre a Madalena e o Paulo Honório, porque eles têm pontos de vista, visões de mundo muito diferentes, e esses pontos de vista entram em choque. Então, o Paulo Honório, ele sempre se mostra, desde o começo, como essa figura do sertanejo bruto, do homem muito prático, muito tradicional, que batalhou muito para chegar onde está, enfim, que também muito distante de um mundo mais intelectual, de discussões políticas, enfim, avesso a muito sentimentalismo e tudo mais. E ele vai contando nessa história de vida dele, que é essa história que a gente ouve muito, né, do rapaz de uma origem muito humilde, que depois de trabalhar muito, consegue conquistar, consegue se estabelecer na posição social que ele está agora. E, enfim, então o Paulo Honório se torna esse dono de uma grande fazenda, com muitos empregados. Só que a gente consegue perceber também pela história que ele vai contando que essa ascensão social se dá, sobretudo, através da exploração dos trabalhadores. Então, existe esse caráter essa crítica um pouco implícita, né, de como será que ele conseguiu chegar até lá. Esse enriquecimento dele se dá, sobretudo, a essa exploração e a violência que ele coloca nos trabalhadores dele. E, enfim, como esse bom homem tradicional, assim, Paulo Honório em algum momento percebe que ele precisa se casar, e esse casamento também é mais uma convenção para ele, né? A esposa é muito mais uma coisa de desempenhar um papel social e uma posse mesmo que ele precisa ter para conseguir manter essa vida, né? Do que realmente um interesse amoroso, qualquer coisa de sentimentalismo, né? Como ele mesmo diz que não é muita coisa dele. Ele se descreve sempre desse jeito muito duro, muito frio. A gente consegue sentir essas características nele. Enfim, então a Madalena, quando ela vem, né, para a fazenda, ela representa a figura oposta de tudo isso, e vai ser a presença dela que vai colocar todo esse conflito no romance, porque como ela é uma professora, ela faz parte desse outro mundo, um mundo que ele está muito distante, esse mundo letrado, intelectual, mesmo sem deixar de ser humilde, né, sem deixar de ter uma origem muito humilde, e é até por isso que ela vai aceitar as propostas do Paulo Honório, porque ela também, quando o Paulo Honório pede para casar com ela, né, ela não lida muito bem, ela não sabe se ela quer, ela não conhece ele, mas ela também acaba vendo o casamento como um negócio, né, como uma coisa que poderia tirar ela de uma situação muito desfavorável e elevar uma condição para ela. Então ela aceita ir morar na fazenda do
do Paulo Honório, só que ela começa a estabelecer relações com os trabalhadores, ela é muito próxima, ela tem uma postura muito aberta com todos eles, uma coisa que já começa a desagradar o Paulo Honório, que trata esses empregados como coisas, como mão de obra apenas, enfim, como bichos muitas vezes, e ela, enfim, começa a ter condutas, posturas muito questionadoras em relação às condutas do Paulo Honório. Em relação aos trabalhadores, ela questiona o salário que ele dá para esses trabalhadores, ela questiona a violência física, tem até um trecho que eu selecionei mais para frente, mas enfim, ela tem essa coisa dessa abertura de um tratamento muito mais digno com os trabalhadores do que o Paulo Honório. Então, eu trouxe esse trecho aqui, que a gente vê isso, putz, já são 5 horas, eu não sei se eu leio, mas enfim. Aqui é um momento em que está rolando uma discussão assim na mesa e tem vários empregados, tem até a tia da Madalena, tem um padre também, enfim. E surge essa questão, eles começam em um dado momento a discutir política. E é interessante que também no livro acaba ressoando algumas coisas que aconteciam no Brasil nessa época, acabam aparecendo no livro. Então aqui, por exemplo, começa a se discutir, né, como que está o país, como que está a situação política do mundo até, e eles começam a falar de comunismo, né, se isso seria bom, se isso seria ruim, e daí o Paulo Honório vai ouvindo, vai vendo que a Madalena está super interessada no assunto, e mesmo que ela não emita nenhuma opinião, isso causa nele um desconforto muito grande, e ele começa a associar um monte de coisa, assim, na cabeça dele, mistura tudo. Vou lançar uma parte dele, então, rapidinho. Aqui nessa segunda parte, comunista, materialista, bonito casamento, amizade com Padilha, que é um dos trabalhadores, aquele imbecil, palestras amenas e variadas. Que haveria nessas palestras? Reformas sociais ou coisa pior? Sei lá, mulher sem religião é capaz de tudo. Procurei Madalena e avistei-a derretendo-se, sorrindo para o Nogueira, no vão da janela. Confio em mim, mas exagerei os olhos bonitos do Nogueira. A roupa bem feita, a voz insinuante, pensei nos meus 89 quilos, neste rosto vermelho de sobrancelhas espessas. Cruzei descontente as mãos enormes, cabeludas, endurecidas em muitos anos de lavoura. Misturei tudo ao materialismo e ao comunismo de Madalena e comecei a sentir ciúmes. Então, ele coloca toda essa postura da Madalena de uma abertura à discussão, né, uma postura mais questionadora, que na verdade ela nem emite nenhuma opinião, né, sobre essas doutrinas, mas ele coloca tudo como se fosse os pontos de vista dela, e como se isso representasse de alguma forma uma insinuação, né, ela se oferecendo para os funcionários, ou ela se encantando por um discurso que esses homens têm, que o Paulo Honório não pode oferecer, porque ele está distante de todas essas discussões, e começa a sentir ciúme. Então, o interessante de São Bernardo é justamente que o ponto de vista narrativo é da pessoa que causa essa injustiça social, é o ponto de vista do patrão. Então, contra esse patrão muito ganancioso, muito bruto, muito autoritário, tem a figura da Madalena, que até o nome, né, já oferece para a gente essa imagem de uma mulher que desafia a ordem estabelecida. E o conflito central do romance é isso, ele percebendo essa conduta muito diferente da Madalena, questionando a autoridade do Paulo Honório. Enfim, isso vai se intensificando, vai ter um clímax, né, do romance, que eu não vou contar, caso vocês queiram ler e não gostem de spoilers, mas tudo isso, né, para dizer que esse São Bernardo, então, está inserido nesse contexto do romance de 30, desse jeito que de um tom muito social, e o que é mais interessante, eu acho, né, nesse livro, é que justamente ele traz o ponto de vista do patrão. Então, da pessoa que está elevada, né, nessa ordem, que está sendo favorecida por toda essa ordem e que só consegue isso porque ele vai constantemente desumanizando todo mundo à volta dele. E como diz um crítico, né, o Lafetá, que até o Guilherme falou, eu acho, ele tem um texto também sobre o São Bernardo, ele fala justamente sobre a reificação que está presente nesse livro, que é basicamente o Paulo Honório reificando todo mundo, inclusive a Madalena, à volta dele, né? Todos os empregados, a esposa, como tudo se torna essa espécie de posse para manter ele nesse status de poder.
e que a Madalena entra em conflito com tudo isso. Ela é o centro do conflito desse romance. Bom, eu vou até pular o próximo trecho também que eu tinha selecionado, mas é um trecho muito bom também, que ele bate nesse Marciano, que Marciano é o trabalhador, e que, enfim, e a Madalena vai questionar essa autoridade também. Tá bom, gente, desculpa, falei muito. Agora é Vidas Secas. Eu vou falar bem rapidinho também. Eu selecionei 3 trechos de 3 capítulos. Alguns trechos são bem grandes, assim. Então eu vou acabar não lendo tudo. Mas, bom, enfim, começando pela estruturação do romance, né? É muito comum que a Vidas Secas também já esteve no vestibular, talvez você já tenha ido ou não sei. Mas quando estava no vestibular, né? Eu fiz o vestibular quando Vidas Secas ainda estava na lista, e uma coisa que os professores costumavam dizer, né, bastante, era que o romance era quase uma antologia de contos, né? Quase porque era como se cada capítulo do livro tivesse uma independência, fosse um enredo independente e pudesse ser lido em qualquer ordem, né? E de fato, Vidas Secas ele não tem um limite onde ele acabe. Não existe essa delimitação de fim ou não, né? Do mesmo modo como o romance começa, o romance acaba. Então, isso a gente já tem esse aspecto, um aspecto mais circular do romance, em que as coisas elas parecem que se repetem, né? Os 3 capítulos que eu selecionei aqui, eles trazem um pouco disso, né? No primeiro capítulo, né, que é o Mudança, ele começa com uma visão assim, quase, para dizer de um bem grosso modo, né, quase cinematográfica, né, uma coisa bem visual, em que ele vai mostrando de cima para baixo, né, ele faz esse movimento de longe para perto, desse local, né, dessa localização do sertão, né. Ele começa assim: na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá devagar, sem a Vitória com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça, Fabiano sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Então, percebe-se que é uma linguagem bastante sucinta, diferente de alguns romances, ou da maioria dos romances, no caso. Não tem muitos entremeios, não tem muita enrolação, digamos assim, e ele já começa na ação, né? Ele já começa na ação, em média res, como a gente poderia chamar, nós da letras, e isso vai indo direto, como se esse primeiro capítulo fosse mesmo um conto que você espera que aconteça alguma coisa, né? Então ele faz questão de logo apresentar a paisagem e apresentar os personagens, né? Os personagens eles estão andando pelo sertão, né? A gente tem esse Fabiano, né, o vaqueiro, assim, a Vitória, a esposa dele, os 2 meninos que não têm nome, né? Depois o narrador se refere a eles como o mais velho e o mais novo, né? E a cachorra-baleia, né? Que curiosamente é a que tem mais consciência dentre todos, né? Que é apresentada com mais consciência humana, sendo que o Fabiano
especialmente Fabiano, mas todos os outros também, são apresentados de um modo mais animalesco. A gente falou que o neorrealismo, o realismo desse modernismo, ele não é exatamente o realismo de escola, né? Mas o Vidas Secas ele apresenta um pouco esse aspecto, né? Mas não é na mesma linha do realismo de escola, né? Do naturalismo que a gente via, dessa animalização para provar uma tese, pelo menos não uma tese científica, né? Mas aqui uma tese sociológica, né? E essa animalização, né, na real, não seria mais do que um recurso para mostrar essa reificação do homem, né? O homem como objeto, o homem como um ser que não tem muita consciência, um ser alienado, né? O Fabiano, ele é assim, né? Num dos capítulos ele vai preso, né? Ele tenta falar com o policial, ele tenta usar umas palavras que ele não sabe falar direito, né? Tem todo esse problema da comunicação também com o Fabiano, ele não sabe falar direito, e quando ele vai falar com o policial, ele usa palavras emprestadas que ele ouviu, né? E que não fazem nenhum sentido ali, né? Mas ele tenta se comunicar desse jeito. Essa falta de comunicação do Fabiano acaba provocando a prisão dele, num dos capítulos mais para frente, né? Mas voltando aqui, né, aqui nesse final de capítulo, né, tem essa coisa, né, eles estão andando, o menino senta no chão, não consegue, o Fabiano não consegue fazer ele andar, né, e ele fala, né, o pirralho não se mexeu e Fabiano desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca parecia-lhe como um fato necessário, e a obstinação da criança irritava. Certamente esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha, e o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde, né? Tem essa coisa de não saber aonde, andar ao léu pelo sertão, procurando uma certa estabilidade que é difícil de achar durante a seca. Pode passar o slide. Já no capítulo 7, né, é como se a sorte deles mudasse, né? Quando eles estão andando, eles encontram um lugar para ficar, uma fazenda, né? Ali eles permanecem, ali eles tentam estabelecer uma vida, mas eles não conseguem, justamente por causa dessa coisa da seca, justamente por causa da escassez, da morte dos animais, das plantas, etc. Até que chega o inverno. E o inverno, quando ele chega, ele é o primeiro sinal, né, de uma estabilidade, o primeiro sinal de uma prosperidade, né? Já é bem estruturado, já é bem no meio do livro, né? E aqui ele já fala, né? Fabiano estava de bom humor. Dias antes, a enchente havia coberto as marcas postas no fim da terra de aluvião. Alcançava as catingueiras, que deviam estar submersas. Certamente só apareciam as folhas, a espuma subia, lambendo ribanceiras que se desmoronavam. Dentro em pouco, o despotismo de água ia acabar, mas Fabiano não pensava no futuro. Por enquanto a inundação crescia, matava bichos, ocupava grotas e várzeas. Tudo muito bem. E Fabiano esfregava as mãos. Não havia o perigo da seca imediata, que aterrorizara a família durante meses. A caatinga amarelecera, avermelhara-se, o gado principiara a emagrecer e horríveis visões de pesadelo tinham agitado o sono das pessoas. De repente, um traço ligeiro rasgara o céu para os lados da cabeceira do rio. Outros surgiram mais claros. O trovão roncaria perto. Na escuridão da meia-noite, rolaram nuvens cor de sangue, né? Tudo uma imagem até terrível, né? Aqui, de uma enchente, de uma inundação que mata bichos, e que depois tem essa coisa da assim, a Vitória tá com medo da enchente, com medo de inundar a casa dela e tudo mais. Mas para o Fabiano é um sinal de sorte, né? Para ele é um sinal de sorte depois de meses de seca, de meses dessa escassez, dessa falta, né? Então, para ele, aqui é quando o jogo começa a mudar, né? Só que a gente vai ver que é muito rápido, isso é uma coisa muito rápida, né? Como ele já diz, dentro em pouco o despotismo de água ia acabar,
né? Mas o Fabiano queria aproveitar isso, então ele não precisava pensar no futuro, ele estava muito alegre, né? Para uma pessoa que estava miserável o romance inteiro, né? Pelo menos a primeira metade do romance inteiro, aquele jeito grosseirão, né? Nervoso, com o filho, querendo chegar logo em algum lugar, mas não saber onde chegar, né? Até aqui tá tudo bem, né? Não pode passar. Esse é né, no último capítulo, então, né, a sorte muda de novo para eles, né? A gente né, em mitologia, né, tem essa em mitologia, no tarô, na Idade Média, tem essa imagem da roda da fortuna, né? Então aqui a gente é como se fosse exatamente isso, é uma roda da fortuna girando para eles no romance, né? Então ela começa ali girando para cima no meio do romance, eles estão no alto, mas a roda gira de novo e a vida na fazenda se torna difícil de novo, né? Então a fazenda ela se despovoa, né? A seca volta, a fazenda ela se despovoa, as pessoas vão embora de novo procurando outros lugares em que elas acham que elas possam ter mais sorte, né? Só que por algum motivo, né, resta ainda um pouco de esperança, né? Assim, a vitória ela dá um pouco de esperança, né? E eles começam a esboçar essa vida de novo. Como ele fala aqui, pouco a pouco uma vida nova, ainda confusa, se foi esboçando. Acomodar-se-iam num sítio pequeno, que parecia difícil a Fabiano, criado solto no mato. Cultivariam um pedaço de terra. Mudar-se-iam depois para uma cidade, e os meninos frequentariam escolas, seriam diferentes deles, né? Ou seja, né, eles poderiam ter então até o dom da comunicação, né, que o Fabiano não tinha, né, que eles não precisariam pegar emprestado de alguém as palavras para dizer qualquer coisa a uma autoridade. Sem a vitória, esquentava-se. Fabiano ria. Tinha desejo de esfregar as mãos agarradas à boca do saco e à coronha da espingarda de pederneira. Iriam para diante. Alcançariam uma terra desconhecida. Fabiano estava contente e acreditava nessa terra, porque não sabia como ela era, nem onde era. Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada. Ficariam presos nela. E o sertão continuaria a mandar gente para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos, como Fabiano, sem a vitória, e os dois meninos. Né? Essa coisa do êxodo rural, que está acontecendo muito ali a partir da década de 30, né? E também vai se intensificar na década de 70, em pleno regime militar, né? Mas aqui a gente pode ver de novo essa coisa de se deslocar de novo, esboçar de novo um futuro, não saber para onde está indo, mas está indo para algum lugar. Então é como se então fosse o romance todo se repetir, né? Então é como se eles estivessem fadados a essa eterna procura por um futuro, por uma oportunidade, por um pedaço de terra, para ficar longe da seca, né? E é isso, né? O Graciliano Ramos ele está esboçando essa coisa da região, né? Dessa procura, desses problemas regionais, né? Justamente, enfim, né? Mostrando como isso é uma coisa que é muito, muito inquieta, que é uma coisa muito para dar uma preceder um pouco, né, que causa uma certa angústia, né, nesses personagens, né, então estão sempre nessa, né, e sempre nessa coisa de estar no limite da vida, né, no limite da vida deles, né, que são essas vidas secas, né, não estar morto, não estar vivo, mas eles estão sempre ali, esse eterno limiar, enfim. Eu tinha que falar do limiar.
É isso então, galera. Vou parar a gravação, ok? E tchauzinho para os que estão vendo depois. Tchau, gente. E para vocês que No futuro.